um passo muito Sim, importante. sem dúvida, sem dúvida. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alessandro. Tudo jóia, Daniela? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, doutor José. Boa noite. Boa noite a Eu sou o todos. professor Alessandro, eu vou acompanhar vocês hoje. Ah, Tá tá. jóia? Vou fazer mediação. Ok. Isso. Eu estou só com uma dificuldade aqui para ligar minha câmera, que ela está falhando, mas eu tô tentando aqui Tá. corrigir. Então, Deixa eu fechar a porta. nesses últimos minutinhos aqui, Podem ficar à vontade. tá? Eu só vou olhar aqui o e-mail se tem alguma recomendação do pessoal. Boa noite, Anderson, Ana Ribeiro, Bruna Almeida, Bruna Guimarães, Carol Maltic, Denison, Tijane, Érico, Ériter, Fábio, Gabriel, Gabriel Sena, Giovana, Inês, João Guilherme, Jussara e Dr. José Antônio, Leonardo Vitor, Luana, Lucas, Luísa, Mariana, Thalita, Tâmara, Vitória e Yankee. Prazer estar aqui com vocês. Eu também. Com licença. Eu também quero saudar a todos e a todas. É uma honra estar aqui participando do Congresso da Unifem. Espero que seja proveitoso para todos. Eu acho que, do jeito que nós estamos caminhando, o Brasil e a própria humanidade, sem o conhecimento, sem a ciência, nós estamos totalmente perdidos. Então, essas reflexões, quer seja no campo das ciências exatas ou no campo das ciências biológicas ou sociológicas, humanas, todas essas reflexões são fundamentais para a gente encontrar um caminho, um novo caminho para se seguir, porque a gente está vendo aí o mundo mergulhado numa grande crise. A crise não é só de saúde, como a doutora Daniela pode nos esclarecer, ela também impactou socialmente a todos e a todas, socialmente, economicamente, do ponto de vista psicológico. Então, essa reflexão que nós vamos fazer hoje, eu acredito que ela vai caminhar nessa linha. Ela pretende caminhar, eu penso que ela vai caminhar nessa linha. Nós vamos pensar um problema social com várias nuances e implicações em várias esferas da nossa vida. Tá? Alessandro, nós estamos a postos. Ótimo. Bom, em nome do Unifem, os professores, alunos, funcionários, quero agradecer a presença de vocês dois, doutor José, doutor Daniela. Eu tenho certeza que, acho que essa introdução que vocês trouxeram para a gente já fala um pouquinho, né, do que a gente vai discutir aqui hoje, do que a gente vai ouvir, do que a gente vai aprender, que é um tema extremamente relevante. Eu quero pedir licença a vocês, primeiramente, para apresentá-los, né, aos nossos alunos, a comunidade também, né, que é um evento aberto a toda a comunidade de Sete Lagoas e região, então eu quero apresentá-los antes de passar a palavra para vocês. Vocês me dão licença, por favor. Bom, hoje, né, a gente vai falar da palestra O Mercado de Trabalho e as Questões de Gênero, Ético e Raciais. Né? Bom, a primeira apresentação é do Dr. José Pimenta. Ele é doutor em Direito pela PUC Minas, mestre em Educação pelo Cefet, bacharel em Direito pela UFMG. Atual professor de Filosofia do Unifem, professor do Processo Civil e ex-coordenador do curso de Direito da FISB, Betim. Professor da PUC Minas por 20 anos, pesquisador das relações étnico-raciais e de direito eletrônico.
E a nossa segunda convidada é a doutora Daniele Temerão, médica há 28 anos, graduada pelo FMG, especialista em ginecologia e obstetria, mestre em administração pela PUC Minas, onde participou de pesquisas nas áreas de pessoas, trabalho, sociedade, com ênfase em gênero, docente na Faculdade de Medicina Atenas, aqui de Sete Lagoas, né? Preceptora na residência médica em ginecologia e obstetria. Bom, se vocês quiserem complementar, né, esse vasto currículo de vocês, fiquem à vontade. Mais uma vez, quero agradecê-los muito pela presença. A proposta aqui, né, como temos dois convidados ilustres, é que cada um de vocês possa explorar um pouco, né, desse tema por 20 minutos. Né, vocês têm a palavra aberta para vocês, e, posteriormente, nós vamos abrir aos alunos e demais convidados as perguntas. Então, com uma forma de gentileza, eu quero passar a primeira palavra para a doutora Daniela, para começar, né, esse debate tão importante para a gente. Quero protestar, porque elas não querem mais isso, Alessandra, elas não querem mais, elas querem igualdade de gênero. Né? Não é porque é mulher, não, elas querem isso. Está certo, né? Mas é uma forma de gentileza. Ela quer ter direito de escolha, Daniela, doutora Daniela. Só quer começar ou eu começo? A sua escolha. Eu me preparei para iniciar, mas confesso que eu gostaria de ouvi-lo primeiro, porque talvez eu possa até aproveitar muito da sua apresentação na minha. Se não houver problema, você pode começar, por favor. Ok. Eu ia propor até, gente, para o ímpar, viu? Eu acho que agora tem que ser assim, para o ímpar, sabe? Bom, eu agradeço, aceito a incumbência, e eu pensei muito, assim, vários dias, desde que recebi o convite da organização, eu pensei muito sobre o que eu falaria sobre o mercado de trabalho e as desigualdades de gênero e socioétnicas ou éticas sociais. Pensei muito sobre o que eu ia falar, porque sempre que me chamam para debater esse assunto, a gente acaba num lugar comum, reproduzindo dados do IBGE. Eu já participei de centenas de congressos, discussões sobre isso, desde 1984, quando, próximo à minha formatura, eu me envolvi, na época, né, com questões acadêmicas relativamente à questão racial. Até então, eu era um militante do movimento negro, mas em 84, eu formei em 85, 84 já comecei a advogar, eu me envolvi nas questões acadêmicas, eu me envolvi nas questões acadêmicas e comecei a participar de vários encontros. E sempre a questão, quando falava em mercado de trabalho, a gente começava a ver as tabelas e os dados. Pensei nisso, será que nós podemos repetir essa fórmula tão antiga? Bom, como eu falei no início, nós estamos numa academia. E a origem da academia, né, que vem lá da Grécia, era a formulação ou a busca do conhecimento. Lembre, filosofia, amigos da filosofia. Então, eu pensei assim, por que a gente não tentar construir, talvez, até talvez uma pretensão minha, tentar mudar o foco, não abandonar os números, que eu acho importantíssima a questão dos números, mas mudar o foco no sentido de como ver a questão das desigualdades do mercado de trabalho. Bom, em primeiro lugar, quando eu pesquisei para minha tese de doutorado, minha tese era sobre a leitura hermenêutica das desigualdades socio-raciais no Brasil. Então, eu refleti muito sobre a questão que é o racismo. Eu acho que isso, talvez, nesse momento, seja dispensado. Discutir agora. Vamos ao que interessa, as desigualdades.
Então, nós teríamos que entender como que a desigualdade se organizou no Brasil. Eu faço comparação nas minhas manifestações, nas minhas palestras, é o seguinte. Vejam só. Nos Estados Unidos, a população negra é perto de 20 e poucos por cento. Aqui, segundo o próprio IBGE, nós somos 45, e se incluirmos pardos e negros, nós ultrapassamos 50%. Bom, e todo mundo fala, minha avó era escrava, minha avó... Então, vamos partir desse pressuposto que a maioria dos brasileiros tem origem afrodescendente, a maioria dos brasileiros. Mas eu gosto de fazer uma comparação com os Estados Unidos, o seguinte, quando houve a libertação dos escravos dos Estados Unidos, logo após a Guerra de Secessão, Lincoln prometeu aos negros, principalmente aqueles que lutaram pelo lado do norte, que teriam direito a um acre de terra e uma mula. Isso seria suficiente para a pessoa iniciar a sua vida econômica. Isso no final da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Meados final do século XIX. No Brasil, nós fomos alforriados, todos, já viram, como você sabe, a lei do ventre livre, antes, a lei do sexagenário. Por exemplo, a minha bisavó, ela nasceu dentro da égide da lei do sexagenário, do ventre livre. Ela nasceu no século XIX e ela já foi, entre aspas, beneficiada por isso. Meu avô contava isso. Bem, e aí nós fomos alforriados, e tem uma passagem do Joel Rufino dos Santos, que é um grande historiador. Ele é escritor um dos escritores daquela coleção Pequenos Passos, coleção que todo mundo que estudou nos anos 80, com certeza estudou aquela coleção Pequenos Passos. O que é comunismo, o que é igreja, o que é político, o que é democracia, o que é racismo, Joel Rufino escreveu. Eu tive a oportunidade de conhecer Joel Rufino pessoalmente, convivi com ele no final dos anos 80. Ele já um escritor consagrado, né? E uma pessoa muito bem respeitada na universidade no Rio e fora do Rio também. Ele é falecido, né? E ele, nesse livro, ele fala uma coisa que me chamou atenção. Sempre me chamou atenção. Eu não tive a oportunidade de comentar com ele, pessoalmente, mas sempre me chamou atenção. Ele disse o seguinte: no dia 13 de maio, os negros pularam, saltaram, ficaram felizes, bateram seus tambores, no dia 13 de maio, no Paço Imperial, quando a Princesa Isabel deu a canetada da abolição. No dia 14 de maio de 1988, a sorte desses foi selada, porque subiram aos morros cariocas e jamais desceram. O Joel, além de historiador, era meio poeta, então ele misturava as narrativas históricas com poesia. Então, ele era primoroso. Então, olha que bonito, né? No dia 13 de maio, os negros dançaram, pularam no Paço Imperial em homenagem à princesa. No outro dia, selaram a sua sorte, subindo aos morros cariocas e de lá não mais desceram. Então, a origem da questão das desigualdades socioétnicas, ou étnicas, raciais, como queiram, no Brasil, começou ali. Da mesma forma que nós temos hoje, nos Estados Unidos, uma
não vou falar elite, mas tem uma pequena burguesia negra, já, de certa forma, até consolidada. Aqui no Brasil, nós não conseguimos sequer isso. Não estou falando que ter uma burguesia, pequena burguesia, seja uma coisa boa. Não estou falando, não estou defendendo o capital. Mas é só a título de comparação. E vejam, lá eles são 20 e poucos por cento da população. Aqui, nós somos mais da metade da população. Eu posso dar um exemplo a vocês da influência ou da importância que foi o voto negro na última eleição. Isso aí não precisa nem... A mídia divulgou isso o tempo todo. A própria vice, a Kamala Harris, né? Ela representou bem isso, né? Uma mulher filha de negros e indianos, mostrando a possibilidade da mobilidade social de um afro-índio descendente. Então, se a gente quiser entender o que houve no Brasil, nós temos que começar por lá, pela história. Não é a escravidão em si que condenou homens e mulheres negras a viverem hoje como vivem nós sabemos, aqueles que têm emprego, a maior parte dos 3 milhões dos desempregados são homens e mulheres negras. Isso aí nós sabemos. Mas, além disso, aqueles trabalhos menos qualificados, menos remunerados, são dedicados a esses descendentes de negros que subiram aos morros ou foram para os quilombos e de lá só desceram para o gueto ou para a prisão. Então, essa é a realidade brasileira. A origem das desigualdades está na forma que foi promovida a escravidão, ou ao processo, né, de extinção da escravidão. Então, eu acho que é um ponto de partida para a gente ter uma outra visão com relação às desigualdades do mercado de trabalho. Por quê? Interessante, quando houve a Luiza, da Magazine Luiza, fez aquele movimento querendo contratar os trainees negros e tal, eu ouvi reações de todos os lados. Isso é um absurdo, isso é discriminação, tem que ser pela competência. Bom, eu vi algumas entrevistas dela e ela explicando que ela entendia, pela visão empresária que ela tem, pela visão de mundo que ela tem, que a forma que ela tinha de fazer a mobilidade social de negros e negras no Brasil seria através de dar oportunidade. Agora, ninguém fez essa reflexão da história. Ninguém fez essa reflexão da história. Então, outro aspecto, agora usando a ferramental marxista, eu sou, apesar de ser cristão, eu sou marxista científico. Eu adoto o marxismo como ferramenta para estudar as relações socioeconômicas, políticas e raciais do Brasil. Bom, imagine o seguinte, no final do século XIX, ou meados do século XIX, vieram para o Brasil os primeiros colonos europeus, fugindo da guerra, fugindo das guerras, fugindo da fome, da peste, vieram para o Brasil e esse processo perdurou até mais ou menos 1924. Então vieram, né, italianos, alemães, poloneses, povo de origem eslava, se situaram no sul do país, principalmente, e, por último, vieram os asiáticos. E você sabe que, naquela época, o governo brasileiro ele dava um incentivo e até distribuiu terras para esses colonos no sul do país.
Isso de forma intencional para embranquecer o país, como é uma discussão que se tem sobre até a ação do grande Rui Barbosa, né? Ele foi um crânio, mas teve lá suas questões racistas também, teve suas manifestações racistas. Então, eu fico pensando, bom, ninguém criticou essa ação afirmativa do governo brasileiro no início do século. Quando perguntam assim, por que o Sul, do seu ponto de vista profissional, educacional, é mais instruído do que o norte do país? Por quê? Porque houve ações afirmativas dirigidas a esses colonos. Não que eles eram mais inteligentes ou melhores do que os demais brasileiros, apenas é porque houve uma política pública sistematizada que deu a eles as condições mínimas materiais para a construção da sua dignidade. Quanto aos negros e índios, nós sabemos o derradeiro que foi, né? Os índios, até hoje, brigam por suas reservas e os negros foram totalmente banidos da vida urbana. Gente, no Rio de Janeiro, quando foi abolida a escravatura, 2/3 da população era ou escrava ou alforriada. 2/3. Vários autores, Décio Freitas, o próprio Rufino, vários historiadores, Clóvis Moura, relatam isso. 2/3 da população da cidade do Rio de Janeiro eram ou de escravos ou de negros forros. E esses, ao ser declarada abolida a escravatura, subiram para os morros, para as tais favelas. E você sabe que favela, na verdade, são plantas de origem africana que tinham os morros cariocas. Tem, né, ainda. Daí o nome favela. Hoje fala-se de forma muito chique comunidade. Mas para mim é favela mesmo, não tem diferença. Agora, a gente observa que no mercado de trabalho, ainda a questão, duas questões são importantes. A questão da qualificação, que em média no Brasil é ruim, qualificação para o trabalho. E segundo, a questão da aparência. Vocês talvez não tenham pego essa época. Eu peguei essa época que os nos jornais falavam assim, precisa-se de moça ou de rapaz e tal, de boa aparência. Nesse caso, esse item, boa aparência, seria dizer não negro. Era o mesmo que dizer não negro. Eu não só presenciei, como sofri com membros da família essa questão. A pessoa preparada ia lá para se candidatar e era preterida pela questão da aparência. E esse ainda, infelizmente, continua sendo, agora de maneira não assumida, né? Bom, eu quero, para não, meu tempo já está quase acabando, né, Alessandro? Já acabou os 20. Professor, ainda temos uns minutinhos, só pode ficar à vontade, viu? Eu quero mostrar para vocês uma tabela. Eu acabei caindo na tabela, mas primeiro eu expliquei a origem. Eu quero mostrar aqui, fazer uma apresentação de uma tabela para vocês entenderem a questão. Porque a gente tem que trabalhar com números, sim, e nós que somos da área do direito, nós temos que ser menos dogmáticos para sermos mais pragmáticos. Esse dogmatismo jurídico, às vezes, ele faz com que a gente fique com a vista embaçada, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo fazer a apresentação. Quero que me confirme se vocês estão vendo.
Tá ok? Estão vendo? Sim. Tá claro? Eu preciso aumentar. Pode aumentar um pouquinho, por favor. Tá Veja, ótimo. Ótimo. veja. Esse é Já um vi. relatório, a fonte IBGE, de 2019. Tá? É um relatório do IBGE, vejam. IBGE, Desigualdades Sociais por cor ou raça no Brasil. Informações demográficas e socioeconômicas. Então, gente, isso é dado oficial. Tá? Ó, se alguém ainda não satisfeito com a explicação histórica, nós vemos aí no mercado de trabalho, 68% são ocupados por brancos. Menos da metade de cargos ocupados por presos ou pardos. Taxa composta de subutilização, 2018. Enquanto os brancos, em sua maioria, 18,8%, fazem parte dessa subutilização, não quase o dobro, não, mas 29% estão nessa zona da subutilização, ou seja, pode ter até qualificação, mas ele está prestando uma atividade, não vou falar aquém do que ele poderia. Aquém, quer dizer, ao invés dele estar além do que ele poderia, ele está aquém. Né? Bom, vou dar um outro exemplo aí que é muito representativo. A distribuição de renda e condições de moradia. Pessoas abaixo da linha da pobreza em 2018. A branca, 15,4%. A preta ou parda, 32,9%. Que ganha inferior a $1,90 ao dia. 3,6% são brancos, 8,8% são negros ou pardos. Gente, é uma diferença brutal. Não é diferença de 50%, não. É diferença de quase 70%. Então, por isso que eu quis primeiro fazer a explicação histórica, argumentar sob o ponto de vista histórico, econômico, para poder depois apresentar os dados. Eu tenho um outro dado aqui, vou mostrar para vocês, se der tempo, a evolução da limitação de renda, da chamada distribuição. Como é que a renda é distribuída entre as raças no Brasil, as etnias? Não gosto dessa expressão raça, não, porque raça, como sabem, é só uma, raça humana, né? Nós temos as etnias, os grupos F. Mas como se usa, infelizmente, dessa forma, né? Depois a doutora pode até, Daniela, nos explicar um pouco isso, mas isso é a realidade brasileira. E isso, gente, tem raízes históricas. Isso tem, no mínimo, 400 anos. Isso só vai melhorar se houver políticas públicas. Aí vocês vão falar, mas não tem pobre branco. Não tem pobre branco, sim. Tem pobre que está desempregado? Tem. Nesses 13 milhões, calcula-se que 10, 20% apenas não, que é muito. Certo? Então, eu passo a palavra para a doutora Daniela e depois a gente discute um pouquinho mais. Está aí, Alessandro? Muito obrigado, doutor José. Daniela, fique à vontade, doutora Daniela. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder... Por favor, digam se está ok. Já está compartilhado. Ok.
Então, o que acontece, né? Eu já fui apresentada, mas eu gostaria de fazer aí algumas considerações. Por que será que eu fui chamada para fazer essa participação aqui, né? Então, na verdade, como o Alessandro já disse, eu sou médica ginecologista e obstetra. Tenho 27 anos, completando 28 agora em julho, e eu fui graduada pela UFMG em medicina e depois me especializei em ginecologia e obstetrícia. E foi justamente isso, né? Esse dia a dia aí, dentro do meu exercício profissional, que eu vim acompanhando esse equilibrismo da mulher entre a vida pessoal e a vida profissional. Isso acabou me despertando muito interesse, né? E eu procurei, então, o mestrado em administração na área de pessoas, trabalho e sociedade, com ênfase em gênero. A princípio, eu estava interessada em estudar toda essa dinâmica da carreira e da carreira feminina, como que isso se dava em relação à sociedade. Mas coincidiu também que o período do meu mestrado, que foi na PUC Minas, aqui em Belo Horizonte, ele veio com um período de grandes mudanças na carreira médica. Então, aquilo que eu li, e eu falo isso porque os alunos vão perceber isso no dia a dia, que a gente grava mais aquilo que a gente vê acontecendo, né? Você leu e viu acontecendo de fato. Então, ficou muito claro a influência de todos os aspectos socioeconômico-culturais. Então, é muito mais do que escolaridade, exercício profissional, né? O mercado de trabalho, ele é muito mais do que os índices econômicos, do que os estudos, ele tem todo um contexto que parte também da parte que envolve aí as questões de cultura, de questões demográficas, enfim. Durante esse período, então, eu acabei, que a gente vai afunilando, vai lendo, vai descobrindo exatamente o que vai estudar, né? Então, eu acabei fazendo uma pesquisa intitulada Antecedentes do Conflito Trabalho-Família, onde em 2016, eu consegui respondente de praticamente todos os estados, né? Eu só não tive respondente de 3 estados brasileiros, tá? E essa pesquisa, então, ela teve uma representatividade, ela fez um retrato interessante sobre essa questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Depois eu fiz também um recorte em gênero. Mas, enfim, o que se trata isso, né? O que eu quero falar aqui num congresso que o tema é o futuro do trabalho e as novas tecnologias? Falar que isso não é uma coisa nova, né? Ao longo aí do século XX, muitas mudanças socioeconômicas e culturais que aconteceram, especialmente a partir dos anos 1970, eles trouxeram toda uma quebra de paradigma. Então, aquela carreira que era assim, você começa, vai investindo, vai galgando níveis superiores, um mercado fechado, né, para negros e para mulheres, começou a surgir aí uma mudança. O que aconteceu no mercado, né? No mercado veio aí a globalização que trouxe, detesto esse falar, globalização, mas, enfim, trouxe aí uma concorrência internacional, né? Os parâmetros deixaram de ser localizados, os avanços tecnológicos que impactaram numa mudança do modo produtivo, exigindo uma maior eficiência, um maior ritmo de trabalho, a democratização da educação, que acabou trazendo, pelo menos para a escola, né, uma variedade étnica e a feminização também. Além disso, a difusão, né, da rede mundial de comunicação, informatizada, a internet, com o uso cada vez maior de aparelhos telemóveis, de computadores móveis, que estendeu a jornada de trabalho, ela foi estendida para dentro da nossa casa. Isso eu nem cheguei em 2020. Então, nós estamos falando lá do 1970.
E o que aconteceu aí que impactou na vida pessoal? Né? Na vida pessoal também aconteceram muitas mudanças, uma diversidade nas estruturas familiares, fatores sociodemográficos. Teve o advento da pílula anticoncepcional, que fez com que a mulher pudesse postergar a gravidez e até mesmo limitar o número de filhos, de tal forma que permitisse que ela participasse mais do mercado de trabalho. Além disso, teve toda uma questão relacionada com uma nova estrutura familiar, né? O aumento das uniões consensuais, o aumento de número a diminuição das dificuldades legais para o divórcio, fazendo com que acontecessem casamentos sucessivos, e com isso juntavam filhos de diferentes uniões, que a gente chama de famílias recompostas. O aumento da expectativa de vida da população, com o aumento da população idosa, a gente vê duas situações. Tem aquele idoso que vai ser agregado à família, né, porque ele precisa de cuidados, mas também tem aquele idoso que está muito ativo e que não está disponível para ser o vovô ou a vovó que vai cuidar dos netos, né? Então, veio também a questão da fertilização assistida, que desvinculou a necessidade, né, da relação sexual, desvinculou a finalidade reprodutiva da relação sexual. O exame de DNA, que para ver a paternidade, que desvinculou, inclusive, a reprodução do casamento. Quer dizer, a gente olhando assim, a gente fala, parece que está tão normal isso, mas isso tudo aconteceu, e com isso, junto com isso, né, as conquistas da mulher no mercado de trabalho foram ocasionando uma interface cada vez maior entre a vida pessoal e profissional. Então, eu gosto de fazer esse resgate para a gente entender um pouco o que a gente está vivendo hoje, né? Então, esse padrão global de desempenho, de alta eficácia, esse impacto da tecnologia na família, na pessoa, no trabalho, o ambiente cada vez mais competitivo e instável, o envelhecimento da população, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento do que nós chamamos de dual career family, que é a família de dupla carreira, né, o casais de dupla carreira, onde ambos trabalham, a diversidade das estruturas familiares, também teve esse novo padrão, né, de consumo, essa vida desejada, esse padrão, esse estilo de vida desejável, que passou a requerer uma maior participação econômica da mulher no mercado de trabalho também. Então, aumentou essa interface entre o que nós chamamos, dentro da administração, de espaço produtivo, que é o trabalho, e o espaço reprodutivo, que é a família. E aí surge esse termo, né, esse construto, vamos assim dizer, porque nós estamos falando aqui também para muitos acadêmicos, que é o conflito trabalho-família, família-trabalho. Quer dizer, até que ponto as demandas da família interferem no desempenho do trabalho e vice-versa. Até que ponto as demandas do trabalho interferem nas demandas familiares. E os resultados foram muito interessantes e corroboraram a literatura. A literatura principalmente internacional, que foi uma surpresa interessante para a gente, já que tinha tão poucos trabalhos dentro desse construto no Brasil, principalmente trabalhos com a metodologia quantitativa e não só qualitativa. Então, o que é estressor, né? O que contribui para aumentar o estresse no trabalho e, ao mesmo tempo, aumentar essa dificuldade entre equacionar a vida pessoal e profissional, e o que contribui para amenizar. Então, aquilo que contribui para aumentar, a gente chama de estressores. Na esfera do trabalho, são tarefas estressantes, relações instáveis, limitações técnicas, relações interpessoais, carga horária extensa. Da mesma maneira, a gente vai ter os estressores na família. Os estressores na família mais relevantes, tanto na pesquisa de quando eu fiz, como corroborando a literatura, são conflitos com filhos,
frustração das expectativas pessoais e da família em relação à carreira da pessoa, compromissos de tempo que conflitam, né? Porque o tempo, ele é finito. Não tem como eu dispensar a mesma quantidade de tempo para a família e para o trabalho, eu vou ter que equacionar. E esse desalinhamento entre o planejamento de carreira e vida. Por outro lado, a gente chama de apoio social tudo aquilo que contribui para amortizar, para diminuir esse conflito. O apoio social no trabalho ele pode ser representado por práticas e políticas organizacionais, quer dizer, ele pode vir da organização, mas ele pode vir também dos pares, né? Da organização, por exemplo, escala flexível, capacitação, apoio para segmento, e dos pares, um suporte emocional, né? Um feedback, uma percepção de credibilidade. Aqui a gente já começa a ver uma série de situações, né? Escala flexível é algo que, quando uma mulher tem uma escala flexível, o problema é porque ela é mãe, ou porque ela é mulher, tem que cuidar da avó, da tia, do filho, do sobrinho. Capacitação, a gente não pode mandar ela para tal lugar, porque ela não pode se afastar tanto tempo da família. Nem perguntaram, às vezes, para ela se ela podia ir ou se ela queria ir. Então, já começa a ter diferenças. Em relação ao apoio social na família, representado pela empatia, solidariedade, interesse, responsabilização recíproca nas tarefas, o que a gente vê? O que a gente percebe é que, apesar do avanço das conquistas das mulheres no mercado de trabalho, ainda persistem aquelas expectativas heteronormativas. Então, a mulher vai trabalhar, mas quem lava a roupa da casa é ela, quem vai no mercado é ela, quem faz compra, quem providencia o cardápio, que seja, se não for ela mesma que for estudar, que for cozinhar, desculpa. Então, aí a gente vê que, às vezes, você acha que uma carreira que tem um alto investimento intelectual, como, por exemplo, uma carreira médica, que você demora aí 6 anos para se formar e ainda tem o período de residência, isso se você não for fazer mestrado e doutorado, exatamente se repete o que repete em diversos outros segmentos, né? E é a questão das mulheres receberem menos do que os homens na mesma função, com o mesmo grau de complexidade. Vai explicar isso. Mesmo tipo de vínculo, mesma carga horária. Áreas fechadas para as mulheres. Por exemplo, na medicina, das 53 especialidades, apesar das mulheres serem a maioria hoje no Brasil, das 53 especialidades, elas são minoria em 38, né? Aí, além disso, poucas mulheres em situação de liderança. Então, começa a ter, né, esse recorte aí de gênero que eu tive a oportunidade de apresentar num congresso no Algarve em 2018, mostra o seguinte, que a mulher, ela enfrenta maiores estressores no trabalho e na família, menor apoio social no trabalho e na família, e, contudo, ela não apresentou significativamente um maior conflito em equacionar a vida pessoal e profissional. Isso mostra para a gente, no mínimo, né, para mim, como pesquisadora, que a pesquisa não contemplou alguma coisa aí que seja a centralidade dela no trabalho, na família, os mecanismos que ela tem psicológicos de superar, né, de enfrentamento das dificuldades. Mas, enfim, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é que a carreira contemporânea, então, quando a gente está falando do futuro do trabalho, das novas tecnologias, ela não é aquela escadinha. Eu faço isso, aí eu sou promovida, e quando eu chegar em tal ponto, eu vou aposentar. Então, a carreira contemporânea, ela mescla aspectos objetivos, né, como o professor já falou conosco aí, a questão da capacitação, da escolaridade, mas ela mescla aspectos subjetivos e ela está envolvida dentro de um contexto.
Então, a carreira contemporânea hoje, ela não é linear, e nós consideramos que o que vai fazer diferença para a gente, né, já que tem tantos jovens aí, e até mesmo os catedráticos aí do Unifem, que é uma instituição que eu respeito muito, tenho um carinho enorme, e assim, não consigo falar não, porque realmente eu sou bastante envolvida, são as atitudes de carreira. Então, é a atitude, é o rumo que eu dou para a minha carreira, são as escolhas, é a trajetória de carreira. E aí, estava tudo muito bonitinho, chega a pandemia. E o que acontece com a pandemia? Olha aí, essa reportagem de 4 de fevereiro de 2021. A participação das mulheres no mercado de trabalho, que veio ascendente, ela começa a ficar menor, colocando a pandemia como parte do problema. E isso está diretamente relacionado a essa questão também da tecnologia, de voltar das aulas serem dentro de casa, do trabalho ser dentro de casa. Então, o espaço produtivo e o espaço reprodutivo, eles não ficaram só entrelaçados, eles se tornaram um só, né? E já finalizando aí nos meus 4 minutinhos. Deixa eu só te interromper. Você está mudando os slides aí, porque não está aparecendo para mim, não. Ah, meu Deus, será possível? Ninguém está vendo os slides? Ele tá só o primeiro que está aparecendo a gente. Oh, meu Deus, que triste. Não sei como resolver isso, me desculpem. Você pode, se eu puder te ajudar, se você colocar em modo apresentação, de repente fica mais fácil. Tá, vamos lá. Voltando aqui, mas eu não vou fazer a conversa toda de novo, não podem ficar tranquilos, tá? Eu tentei colocar no modo, para mim, eu havia colocado no modo apresentação, mas, enfim, compartilhar, vamos lá. Que triste. E agora, tá passando? Ele está aberto para a gente, mas ele não passa da primeira... Ah, não, já foi para o final, agora ele pode retornar, por gentileza. Aperta F5. Isso. Aperta F5. Então, esse foi o de apresentação, aí eu mostrando como que foi a abrangência tá aparecendo o mapa do Brasil? Ainda não. Mas está no modo apresentação. Você está pondo Enter? Sim. Com Enter. Passou ou não? Não. Ele já está no último slide, professor. Olha, eu fico muito triste com isso, mas vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, né? Perfeitamente. Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer da melhor maneira possível, que eu preparei aqui com tanto carinho, mas paciência, né? Faz parte da vida, dessa vida de EAD. Que até já não é uma novidade para mim, mas bora lá. Última tentativa, no meu 1 minuto restante. Primeiro slide ou último? É o slide resultados. Carreira contemporânea? Não, é o 9º slide. Então, eu acho que eu vou desistir dessa situação. Passou, agora passou. A gente chegou até o 9º. Não, Isso, agora está passando. Agora está passando. Mesmo sem ser na tela cheia. Isso. Tá, então vamos desse jeito aí, eu já estou aqui finalizando. Vou tentar melhorar aqui e ver o que eu posso fazer. Então, vocês acompanharam até resultados, não é isso? Isso mesmo. Você tinha falado sobre uma reportagem também. Isso, que já é o próximo slide. Então, a carreira contemporânea, como eu havia falado, ela vai trazer vai mesclar os aspectos objetivos, subjetivos, o contexto,
E o que é uma carreira, então, não linear, é uma carreira em movimento. E falando em movimento, nós vamos ter aí a pandemia do Covid, então já são os 2 últimos slides, tá? Que mostrou que nos últimos 30 anos havia uma curva ascendente da participação da mulher no mercado de trabalho e que essa curva ficou pequena, ela decresceu em função da pandemia, talvez muito relacionado a essas atividades, essas tarefas heteronormativas. E agora, dia 11, foi sancionada uma lei que determina o afastamento das gestantes, né, do posto de trabalho. Sob o ponto de vista clínico, né, médico, isso é algo extremamente interessante e importante, uma vez que realmente as gestantes estão aí sob um risco significativamente maior. Inclusive, nós tivemos a graça de ter as nossas gestantes vacinadas aqui em Sete Lagoas hoje, mas também aconteceu, além da perda do emprego formal, a gente pensa que ainda vão haver outros desdobramentos. Imagina numa ala de hospital, num hospital tipo Nossa Senhora das Graças, que o número de técnicos de enfermagem do sexo feminino predomina, e aquelas que estiverem grávidas vão ser todas afastadas, e quem vai pagar por elas e pela substituição? Isso não foi escrito na lei. Se é a empresa, se é o governo, enfim, essa reportagem aí, ela é a esse respeito. Então, fica aqui para a gente, né, a reflexão sobre toda essa. Eu acho que o slide que mais me agrada nessa apresentação é esse aí, da carreira contemporânea, né? Que a gente tem que estar o tempo todo, né, olhando para o futuro, olhando para o presente, olhando os aspectos objetivos, subjetivos e casando isso tudo no contexto, né? Isso é o que eu assisto, apesar de ter estudado para ser médica, que é a assistência, que é o que realmente brilha os meus olhos, mas não dava para ficar de olho fechado, fingindo que eu não estava enxergando e que eu continuo não, né, vendo tudo isso que nós estamos vendo em relação à conquista da mulher no mercado de trabalho, todos os desafios e agora mais esse desafio da pandemia. Então, eu, como ginecologista, fico muito feliz que as gestantes sejam afastadas dos seus postos de trabalho e muito preocupada com o impacto que isso vai ter, como que vai realçar ainda mais as questões de gênero aí no mercado de trabalho. Então, para mim é muito desafiador falar em 20 minutos, né, que tem várias pessoas aí que me conhecem, sabe que eu sou de papo, né, adoro conversar, sou imorível, o assunto rende, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer, tá? Me colocar à disposição de vocês para que a gente possa continuar esse diálogo aí e falar que eu estou muito encantada com o professor que me antecedeu também. Muito obrigada, estou aí à disposição para a gente continuar o nosso papo, ok? Nós é que agradecemos, né, pelas 2 ótimas falas, né, foram enriquecedoras, somaram, né, as nossas expectativas aqui, e foi ótimo. Nós, mais uma vez, agradeço em nome da Unifem, dos alunos, professores, demais colaboradores, acho que são aspectos extremamente relevantes, né, que devem ser debatidos permanentemente. Acho que cada vez mais eu observo que nós temos espaços que vêm trazendo esse tipo de debate, e especialistas como vocês, quando tratam disso, nos deixam ainda mais esperançosos, né, e ver um futuro melhor para o nosso país, em todos os aspectos possíveis, né? Então, foi um debate muito bacana e rico, mais uma vez. Acho que a palavra que poderia estampar é um debate muito rico em relação ao tema. Eu quero abrir para os alunos também, caso eles queiram fazer perguntas, né? Eles podem enviar pelo chat,
e que aí eu repasso essas perguntas para os nossos convidados, né? Faço com o maior prazer, a gente tem um tempo ainda considerável aqui para debater, para discutir. Acho importante, né, que se vocês puderem participar, né, trazer a curiosidade de vocês aqui para nós partilharmos com os nossos convidados. Enquanto eles vão pensando, formulando as perguntas, eu também separei aqui algumas curiosidades, né? Vou começar pelo Dr. José, como ele fez a primeira fala, e tratar de um assunto que hoje está até sendo noticiado, né? Porque hoje, exatamente hoje, dia 25/5/2021, faz um ano do assassinato de George Floyd, né? Então, é um tema que foi extremamente debatido por todos nós, ganhou uma relevância, né, apesar de ter sido nos Estados Unidos, mas né, como a doutora Daniela colocou, nós estamos em um mundo globalizado, então as informações elas correm mesmo para todos os cantos com uma velocidade muito grande, e algumas manifestações, passeatas estão sendo feitas lá, e muito se discute sobre o que evoluiu, né, em relação às questões raciais lá nos Estados Unidos, né? Então, a pergunta que eu quero fazer ao doutor José, em relação aqui no Brasil, né, depois de nós presenciarmos a intensificação desse movimento de vidas negras importam, né, debatemos aqui também no nosso país bastante sobre esse tema, mas o que a gente pode olhar para trás, né, nesse um ano, né, pegando esse marco aí como uma referência, o que a gente já conseguiu evoluir pontualmente e o que a gente ainda pode evoluir, né, a partir dessas questões de violência, principalmente com negros e pobres aqui no Brasil. Bom, Alessandro, agradeço a pergunta, ela é boa, instigante, né? Bom, eu acho que a morte do Freud, ele foi uma espécie de uma válvula de panela de pressão nos Estados Unidos que estava prestes a explodir há muito tempo. Desde aquele ocorrido, as manifestações de Los Angeles, nunca se tinha visto tantas pessoas nas ruas protestando contra a violência policial. E quero chamar a atenção de vocês, se vocês repararem nas passeatas, não eram só negros, não. Negros e brancos. Então, eu acho que a importância do que aconteceu nos Estados Unidos primeiro, por ter acontecido lá, onde a gente sabe que o racismo culturalmente, né, estruturado. A gente fala aqui no Brasil no racismo institucional, né? Institucional. Lá, o racismo ele tem uma característica muito própria, porque criaram duas sociedades ao mesmo tempo, a sociedade branca e a negra, e eles convivem, entre aspas, e se desenvolveram de forma tensa, não vou falar passiva, mas de tensa. Então, o que aconteceu com a morte do George foi justamente a tampinha, né? Quando aquela panela a pressão mal fechada, que ela explodiu. E como é nos Estados Unidos, repercutiu no mundo todo. Porque é nos Estados Unidos. Eu vejo aqui no movimento brasileiro, nos movimentos brasileiros, uma grande inquietação. Eu acho que ainda nós não temos assim a capacidade da mobilização de massa, como aconteceu nos Estados Unidos. Acho que o caminho do movimento negro norte-americano é correto. Não adianta você fazer passeata de negro só no Brasil, não. Você tem que fazer passeata com todo mundo. Porque o racismo, a desigualdade é ruim para todo mundo. Não é só para o negro, é para a sociedade.
Agora, eu vejo, assim, fico muito preocupado com essa violência persistente ainda. A gente vê, assim, crianças sendo vitimadas nos morros, nas comunidades, por bala perdida. Se você conta isso para um amigo francês, um amigo americano, ele não vai entender muito bem, não. Bala perdida. Talvez ele entenda mais a questão de terrorismo do que essa questão. Então, eu acho que o Brasil, nós temos um desafio muito grande de salvaguardar os direitos básicos, certo? Eu acho que nós ainda estamos nessa fase. Agora, eu acho que os movimentos sociais, como bem disse a doutora Daniela, eles avançam na medida em que a história avança. Então, se hoje nós temos mais mulheres trabalhando, mais mulheres ocupando posições, é porque houve uma luta nos anos 60, nos anos 70. E nós vamos ter a mesma coisa de negros e negras que vem lutando aí no movimento negro a partir dos anos 70. Então, acho que é uma questão até assim, o ciclo da história vai nos mostrar. Agora, eu tenho muito receio da repressão de uma determinada camada, uma determinada elite brasileira, que ainda tem como meio de interlocução com as comunidades negras e pobres, como bem você lembrou, Alessandro, pela questão da violência. Eles acham que problema social se resolve com polícia. E não é, a gente sabe que não. Os Estados Unidos é prova disso. Né? Muitíssimo obrigado, doutor José. Ótima reflexão, mais uma vez. Para a doutora Daniela, eu vou trazer as perguntas dos alunos, tá, que estão no chat aqui. Vocês conseguem ver as perguntas no chat? Sim. Tá. E eu vou lê-las também, tá? Aproveitar. São duas perguntas, eu acredito que elas têm uma relação. Né, doutora, se quiser responder cada uma ou as duas em conjunto, fique à vontade. Primeira é da Jussara Rocha, né, aquela pergunta aqui, com a pandemia, vê-se muito crescimento das profissões em EAD. Você acredita que após pandemia, esse mercado EAD também não corre o risco de permanecer? E com isso, o mercado de trabalho para a mulher não pode ficar mais difícil? Obrigado e parabéns aos palestrantes. A segunda pergunta é da Cibele Raposo. Ela dá boa noite, fala que é uma honra assistir às palestras, né, da doutora Daniela. Gostaria de perguntar a opinião sobre o home office das mulheres durante a pandemia, mas parece que estamos trabalhando muito mais, tendo que assumir a casa, os filhos sem escola e as tarefas de trabalho que perderam as referências de horário e descanso, além da vida social que o trabalho fora proporciona. As opiniões e os sentimentos dividem a todo momento, né? Se dividem a todo momento. Então, são questões relacionadas ao trabalho da mulher em casa e o pós-pandemia, né? O que esperar o pós-pandemia sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. Eu acredito que, voltando lá, né, no resultado da pesquisa que mostrou que as mulheres têm maiores fatores de estresse, estressores, né, fatores que contribuem para aumentar o conflito entre a vida pessoal e profissional, tanto no trabalho quanto na família. E que tem menos apoio social, tanto no trabalho como na família. E isso agora ficou bastante escancarado na pandemia, né? Porque a obrigação de acompanhar o EAD dos filhos é da mãe, vamos assim dizer, com esses papéis heteronormativos. Apesar disso, não havia
um conflito maior, uma dificuldade maior em equacionar a vida pessoal e profissional. Então, isso nos faz pensar que a mulher encontra soluções que não são estereotipadas e que essas soluções podem resultar em transformações sociais. Então, tudo tem dois lados, né? Uma das coisas que a gente estuda na administração, que a gente chama de, em relação a questões de gênero, interferindo no mercado de trabalho, é que o homem tem as dinâmicas de clube, que a gente chama. Então, às vezes, ele faz o tão famoso network, ele começa a conhecer alguém de influência, alguém que pode contribuir para o crescimento profissional dele, ou expandir a carteira, seja de clientes ou de conexões, né? Num clube, num bate-papo. Então, foi chamada dinâmicas de clube por isso. As mulheres participam menos disso, historicamente, né, nos estudos, porque elas, quando saem do trabalho, elas vão para casa fazer o trabalho delas. Por outro lado, conforme a Cibele comentou aí, a sair de casa para fazer o trabalho é uma oportunidade também de conviver com outras pessoas. Por outro lado, então tem esse lado, que foi o espaço reprodutivo, né, que é o lar, ele foi invadido pelo trabalho, e o espaço de trabalho foi invadido pela casa, pelo espaço reprodutivo. Por outro lado, tem a questão do EAD. O EAD, ele tem seus desafios, mas ele propiciou alguma oportunidade de conciliar. Às vezes você tem uma criança, um filho em casa que não depende de um cuidado integral, mas não podia ficar sozinho em casa. Agora, com a mãe trabalhando em casa, ele pode ficar sozinho em casa. Então, tudo tem dois lados. Eu penso que o futuro, né, ele sempre é desafiador, mas ele está nas nossas mãos. E é como o professor José Antônio falou, não adianta ir só negro para passeata de negro, né? Quer dizer, quando a gente entender que nós participamos de uma mesma sociedade e que a engrenagem ela anda com que o outro é parte do meu trabalho, que eu trabalho para o outro e o outro trabalha para mim. Quando a gente se sentir parte da mesma engrenagem, quando a gente se enxergar dessa maneira, nós vamos conseguir crescer. A transformação social que aconteceu na década de 70, 60, com todo aquele contexto socioeconômico, demográfico, enfim, nós estamos vivendo um outro momento agora disruptivo, muito importante. E eu acho que está nas nossas mãos erguer a cabeça e falar assim, eu vou conseguir, né? E são soluções que não são estereotipadas. É aquilo da carreira contemporânea. Não tem um manual. Você vai ter que... Aprender no voo. Aprender no voo. Você vai ter que conjugar, e para isso, a gente precisa também encontrar qual... Aí entra até no outro tema que eu gosto muito, que daria aqui mais uns 40 minutos de conversa, que é o significado do trabalho, né? Que o trabalho deixa de ser só o sustento, Sim. Deixa de ser só a reprodução da produção, né? E ele passa a fazer sentido para quem está trabalhando. Então, esse sentido, talvez, ele dê um norte aí para as nossas escolhas, as transformações, abre também um espaço de diálogo, porque não é mais uma coisa temporária, já tem um ano. Então, como é que vai ficar isso aqui dentro de casa? Vamos chamar quem convive conosco e equacionar essas tarefas domésticas, né? Então, eu realmente vejo que é um momento tenso, mas que vai ser a nossa atitude de carreira que vai contribuir para uma transformação social. Não sei se eu respondi à expectativa das perguntas. Alessandra, eu posso dar um pitaco aí? Um pitaco? Claro, claro, fique à vontade. É o seguinte, a doutora bem colocou a questão do papel da mulher. Agora, imagine as mães solos negras da periferia. Quero só que vocês coloquem
essa variável nessa reflexão que a doutora fez. Mãe solo, né, negra, da periferia. Quer dizer, pobre o indivíduo mais vulnerável do Brasil, né? Mulher, negra, pobre, jovem e com filhos, chefe de família. Então, coloca essa variável, que eu acho que essa reflexão ela torna mais ainda importante a nossa reflexão e a nossa ação. Né? Com certeza. Não resta dúvida. Lá no PPGA, na PUC, lá no grupo de estudo que chama NERURT, que é o grupo de estudo de relações de trabalho e pessoas e sociedade, né? É interessante porque tem muito, muito estudo em relação a isso, sobre essa questão da mulher pobre, negra e arrimo de família, né? Então, realmente, o problema não é dela, o problema é de todos nós. É de nós, é da sociedade, exatamente. Se a gente fala assim, não, o meu problema é resolver a minha carreira, né? Não é. Ninguém vive sozinho, né? Exatamente. A prova disso é o que nós estamos passando hoje com a Fazendo pandemia, hoje, né? A pandemia é um problema de todos, ele não escolhe, né, classe social, não escolhe exatamente. cor, né? Elas não colocou, você vê, esse artista aí, o Gustavo, né? Fez o melhor tratamento que se pode dar, que se pode ter, né? Esse que morreu, esse artista. Morreu. Aqui em Betim, nós tivemos, eu moro em Betim, nós tivemos aqui um deputado muito rico, muito poderoso, morreu esperando leito. Então é o seguinte, nessas horas, falava um amigo meu, não, falava uma pessoa que eu conheço, falava assim, você quer ver democracia? Você vai ver a pobreza. Na pobreza você tem democracia, porque aí não tem diferença. Então, eu acho que a pandemia está nos mostrando isso, viu, gente? Nós somos mortais e dependemos, como a professora falou, a doutora Daniela, nós dependemos um do outro. Aquele que tinha racismo com a enfermeira negra teve que tomar lá o remédio da boca da mulher negra. Ah, não vou tomar. Né? Ou então o cara que era muito machão teve que deixar a mulher dar banho nele, né? A enfermeira dar banho nele porque ele estava acamado. Então, são demonstrações que as mudanças no mundo, essas mudanças, têm que fazer a gente mudar, porque senão nós vamos perecer. Né? Não estou querendo ser escatológico e nem botar terror, não, mas eu acho que se nós não mudarmos, nós podemos ser derrotados por muito pouco. A gente vê um vírus desse, hein? Um vírusinho desse, entre aspas, né? Lógico, um vírus devastador, mas uma doença agora, imagina uma outra situação mais caótica, que a gente depende do outro. Aí, se não tivermos alteridade, ou seja, colocar-se no lugar do outro, nós estamos totalmente perdidos. Exatamente isso. Acho que o que o senhor falou é uma verdade, né? Não é nenhuma questão de alarmismo, não. É um fato, é um fato. É uma reflexão importante que nós todos temos que fazer e já estamos fazendo, muitos de nós já estamos fazendo, e esse debate e esse debate exatamente explica muito sobre isso, sobre essa reflexão. Eu quero aproveitar, nós temos aqui alguns minutos ainda, e passar a palavra para vocês, né, para fazer uma mensagem final, se quiserem falar um pouquinho mais sobre algum tema. Enfim, eu quero abrir, né, está tão bom ouvir vocês, então, mais uma vez eu abro esse espaço para vocês dois, deixar uma mensagem para os nossos alunos, né, mais uma vez, sobre a importância desse tema que a gente está debatendo aqui.
E volto, né, a agradecer a presença de todos, o aceite, né, do convite de vocês. Peço perdão, eu tive um problema com a câmera, que está dando problema. São as questões do home office, né? Então, como a doutora Daniela disse, a gente já trabalha tanto tempo com isso, mas tem hora que não dá certo, e não deu certo. Peço perdão. Mas, enfim, fica o espaço aqui, né, para vocês poderem falar mais um pouquinho para a gente. Olha, eu vou contar rapidamente um evento que aconteceu, que meu primeiro trabalho como professora universitária foi na PUC, Faculdade de Medicina, que é em Betim, né, na PUC Betim. E aí, ao terminar a aula, a gente estava levando, era um netbook e o projetor o passador de slide, enfim, todo aquele kit multimídia, né, para devolver lá para o suporte que ficava anexo à sala dos professores. E aí tinha uma aluna negra me acompanhando e ela me ajudou a carregar, porque eram muitos apetrechos, né, tinha caixa de som, enfim. Aí, quando a gente chegou lá, que ela me ajudou e a gente colocou, chega um professor e fala assim, minha filha, deixa eu te falar, você podia pegar o que eu levei lá para a sala X, por exemplo, sala 7? Então, partiu do pressuposto que ela era funcionária, né? E aí, quando ela falou assim, perfeitamente, professor, que ele olhou para a cara dela e viu que ela era aluna, ele ficou extremamente constrangido, mas eu achei que a atitude dele foi muito interessante, porque ele fez disso uma oportunidade de discutir o assunto dentro da faculdade, né? Então, não foi só uma maneira de se desculpar, mas foi uma forma de trazer à tona aquilo que no dia a dia fica nas entrelinhas, né? E essa turma já formou, né? Eu fiquei muito satisfeita, formou agora recentemente, essa primeira turma que eu fui professora, e aí a reflexão que acontece, igual o professor José Antônio falou, o Machão teve que tomar banho que a enfermeira deu, o empresário estava esperando por vaga e morreu como o outro, quer dizer, o vírus nos igualou, e a gente realmente tem que batalhar por enxergar as coisas dessa maneira, e esse evento é uma das formas. Então, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam muito grandiosas. A gente espera assim, nossa, eu vou fazer uma pesquisa, um TCC, eu vou mudar o mundo. Que bom que a gente tem essa vontade. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui é que o trabalho de formiguinha também é muito importante, sabe? Que esse trabalho do dia a dia, essa reflexão, não fugir à discussão, né? Não se eximir, não fingir que não escutou, porque o professor lá podia simplesmente ter falado, olha, você me desculpe, pronto, acabou. Mas ele não, ele transformou aquilo numa oportunidade de refletir, não só ele, mas trouxe aquele assunto à tona para que outras pessoas da comunidade acadêmica lá pudessem refletir naquela ocasião. Então, assim, é isso. Acho que a minha mensagem ela é essa. A carreira, a vida pessoal, a vida profissional, ela nos traz muitas demandas e nos exige muitas escolhas que muitas vezes a gente está ainda meio desnorteado e tem que fazer. Mas, do mesmo jeito que a gente tem que assumir algumas decisões sem estar devidamente preparados, a gente também tem que assumir as nossas posições cada vez mais publicamente e fazer isso reverberar mesmo, não fazer silêncio, não fingir que não aconteceu. Acho que a minha mensagem é essa, seja para quem for que estiver participando, se é professor, se é aluno, se é colaborador, sei lá, da TI, enfim. A gente não pode desistir de fazer a nossa parte naquilo que a gente acredita, porque senão não vai acontecer uma transformação social. Somos nós todos juntos. Eu sou católica, e uma das coisas que me chamou muita atenção em Fátima, quando eu fui visitar, é que a reflexão que o Papa nos trouxe, que nós somos um tijolo, né?
Então, independente da questão da crença religiosa, essa é a reflexão. Nós somos um tijolo, nós não somos a construção, a edificação. Mas se faltar o tijolo, vai ficar um buraco. Então, que a gente seja esse tijolo aí na sociedade para transformar e promover, não, exercer, mais que promover, exercer a igualdade aí étnico-racial e de gênero. Essa é a minha fala, vamos dizer assim, para despedir de vocês. Gente, depois de uma colocação tão... Você teve uma presença de espírito ótimo, um exemplo ótimo, fica até difícil falar. Mas eu queria mais dizer o seguinte: eu tenho insistido com os alunos sobre a questão da postura acadêmica e da reflexão. Tenho insistido nisso muito. Alguns alunos podem estar até chateados, porque, experimenta toda vez ver com esse assunto. Gente, nós não podemos admitir que quem vai na academia, quem frequenta a academia, não quer tomar vacina, acredita em remédio que não é comprovado. Gente, eu tenho alunos que eu tenho falado com eles, cara, até um aluno quase da minha idade, tem quase 60 anos, não é daí da Unifem, não, é daqui de Betim. Ele tem quase a minha idade. Falei com ele, você não vai tomar? Não, eu vou tomar, não, eu vou esperar. Esperar o quê? Você está na academia, você está quase se formando, você pensa dessa forma? Gente, então o país corre risco quando as pessoas negam a ciência, quando as pessoas deixam de refletir e vão induzidas por ideologias malucas, quer ser de esquerda ou de direita, não importa. Então, nós temos que refletir, pensar, né? Fazer o que os filósofos antigos faziam bem. Vamos pensar na vida, pensar na felicidade, pensar no outro. Nisso, faz com que a gente tome decisões corretas, que façamos parte da engrenagem que a doutora Daniele falou. Porque se você não pensar, você não faz parte da... Vocês acham que esse pessoal que está negando ciência, negando vacina, recomendando remédio que não vale nada, está ajudando a engrenagem? Ele está desmontando o país, na verdade. Então, eu apelo aos alunos que pensem, reflitam. Não é seguir cegamente, porque o professor falou, não, mas pensar, exercer essa faculdade que Deus nos deu, que somos os únicos da natureza, né, que temos essa capacidade da inteligência. Fico pensando, né, quando o aluno da universidade fala que não vai tomar vacina, ele está negando tudo que ele estudou, não é tudo que ele estudou. Né? Por causa de uma questão ideológica equivocada. Não estou falando nem que está certo ou errado, não, equivocada. Quando se participa de festas, sem máscara, não se usa máscara, quando se faz aglomeração. Gente, nós estamos numa pandemia. Então, nosso direito de ir e vir, ele está limitado a essa questão. O meu direito termina onde começa o do outro. Eu tenho direito à vida, o outro também tem. Então, eu tenho que pensar nisso. Então, essa a minha reflexão. Eu agradeço muito a paciência de todos, agradeço ao Alessandro, agradeço também poder compartilhar com a doutora Daniele Cristina esses momentos agradáveis de reflexão. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos muito a presença do Dr. José, da doutora Daniela, do segundo Congresso Unifem. Acho que a mensagem final, acho que engrandece ainda mais o que foi debatido aqui, porque são mensagens de reflexão. Acho que todos nós vamos levar, né, todo esse aprendizado de hoje, e com certeza, né, essa questão de sermos acadêmicos, né, a gente tem uma oportunidade única, né, nesse país que enfrenta tanta dificuldade, a educação é uma delas, né? Então, somos privilegiados. Isso, somos privilegiados.
perto de tantos outros milhões de brasileiros que não têm essa oportunidade de estar aqui, né, debatendo um tema tão importante, e nós, todos alunos, né, sempre alunos, professores, todos nós juntos aqui. Muito obrigado a todos, né, parabéns mais uma vez, né, pela explanação de vocês. Foi um prazer imenso poder participar, mediar aqui. Aí isso entra aqui para minha história como professor, minha carreira, né, para o meu currículo e, claro, também para a minha vida, como mais um dia de aprendizado. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos, tenham uma ótima noite, né? E até amanhã. Boa noite. Boa noite a todos e a todas.